Havia um jovem que entendia que o principal da carreira de um homem era possuir o verbo eloquente. Que se ele conseguisse falar lá, ele dirigiria os destinos da Grécia. Mas mais do que o desejo do mando, animava-o a ideia da beleza da oratória em si. Falar em público bem e atrair os outros e levar os outros atrás de si era uma coisa bela em si, independente das vantagens do mando, e justificava a dignidade de uma vida. De maneira que esse jovem queria ser um grande orador. Mas ele tinha um defeito, ou por outro, ele tinha numerosos defeitos. Primeiro defeito, se algum dos senhores, não conheço nenhum dos senhores aqui com esse defeito, se tiver, não me queira mal, a culpa não é minha. Ele era gago. Para ser um orador, é um defeito bastante considerável. Pode-se até dizer que era especificamente o defeito que um candidato oratório não deve ter. Por outro lado, ele era desgracioso, porque o corpo dele tinha uma construção qualquer errada, ele pendia para um lado. Ele era todo torto de um lado. Não impressiona bem um orador que entra torto num palco. E se além disso ele é gago, ele tem tantos handicaps contra si que desanima. Mas ele tinha uma coisa: ele era muito inteligente e ele era forte. Ele pelo menos entendia bem qual era o conteúdo de qualquer tema. Ele entendia por que lado, agora o segundo ponto, por que lado um determinado tema deve ser tomado para ser bem apresentado a um auditório. Não é tomar qualquer tema de qualquer lado, mas é preciso conhecer a psicologia do auditório, em harmonia com o auditório. É sempre a ideia da harmonia. É preciso que ele, além disso, tenha, vejam como é bom, um amplo vocabulário, florido, vasto, etc. E é preciso que ele tenha uma imaginação, de maneira não só que ele raciocine bem, mas que ele tenha imagens, tenha figuras que tornem agradável tomar conhecimento do raciocínio dele. Era a sequência de coisas que ele precisava ter. Sem falar que ele não podia gaguejar. Ele teria que falar correntemente. Nem sequer quem ouve um homem de tal maneira quer a fluência que não é sequer agradável ver um homem parar para procurar uma palavra. Depois tem um arranco e diz: olha, a palavra que eu tinha era essa, e continua. Os senhores não gostariam que eu fizesse isso. Tudo isso era preciso ter. E esse moço compreendia que ele precisava ter essas coisas e precisava adquiri-las. E como ele queria de todo jeito, ele tinha compreendido a beleza disso, e ele queria de todo jeito, ele precisava, vejam o árduo, ele não queria tomar, não havia mestres, ou ele não queria tomar mestres de retórica. Ele ouvia os discursos dos outros e prestava atenção. Anotava em algum papiro, em algum tijolo, ou não sei no que ele queria para as suas memórias. Mas se ele fosse falar nas condições em que ele estava, todo mundo riria dele, os ensaios dele, todo mundo riria dele. Então ele arranjou um escudo desse de guerreiro, ele ia para uma ilhota, nadado, para uma ilhota perto de Atenas, onde ninguém o via, no mar, hein? O mar é diferente de atravessar um rio, hein? Quando ele estava só lá, ele pendurava o escudo no ombro, do lado oposto para do lado onde ele tocava, de maneira o escudo obrigá-lo a ficar de pé. Depois ele percebeu qual era o defeito na língua que ele tinha, que era responsável pela gagueira dele, ou ao menos imaginou que percebeu. Ele tinha umas pedrinhas que ele punha na boca para falar, e que ele achava que tornavam a sua elocução mais fácil. Parece que tornaram porque ele sarou da gagueira. E ele fazia longos discursos sozinho, falando para as ondas como se fosse um público. E passou a se tornar
o maior orador da história da Grécia. O senhor vê a descrição que eu dei de um homem forte, de um homem que se poderia chamar, em certo sentido, um homem patriarcal. A inteligência dele concebeu, entendeu o que havia de superior nesta aptidão humana, em tese e dadas as circunstâncias do tempo. De outro lado, a vontade dele quis aquilo, e seus sentimentos tocaram a música interna rumo àquele que a vontade queria. Harmoniosamente se dirigiram para aquela linha. Ele resolveu, e digamos que tenha aprendido a nadar, tenha aprendido a levar o escudo de cada vez. Nadar com escudo é um abacaxi, hein? Ainda mais quando se é torto, hein? Bem, e nadar no mar. Bem, escolheu a ilha e depois entendeu por onde é que ele havia de falar para as ondas. Escolher as ondas como interlocutores é imensamente poético. Os senhores estão sentindo poesia da coisa, nem preciso explicar. E depois aquele gênio que se ouve falar e que se tal, que percebe que sente em si o nascimento de si. Os senhores podem imaginar a primeira vez que ele se apresentou na praça pública, todo mundo tinha notado que ele desentortou, tinha notado que ele tinha deixado de ser gago. Ele não podia falar na praça pública com pedrinhas nem com escudo. Teria, evidentemente, um grande surto, um grande entusiasmo. É uma coisa absolutamente evidente. Ele falando, mas não prestando atenção só em si, mas no auditório. E ele que aprender a falar para as ondas cambiantes do mar, aprender a falar também, saber falar para as ondas cambiantes que há no espírito humano. Como adaptar, como agir, como fazer nas horas difíceis, aquilo, outro, o orador consumado. Até hoje, quando se quer dizer que alguém é um orador perfeito, disse é um Demóstenes. Isso é o feito de um grande homem. Dar aos senhores o ponto precioso disso. Um Demóstenes. Já que eu falei dele e já que a hora está chegando. Um Demóstenes pode ser uma grande honra para um país. Os senhores já pensaram que ele pode ser um grande malfeitor? Todo homem inteligentíssimo e dotado de muita força de vontade ou tende para o santo ou tende para o bandido. Porque se ele é voltado para um ideal verdadeiro e bom, então ele faz toda espécie de benefício e encaminha para o bem. Mas se ele é voltado para o interesse pessoal, ele se serve de seu talento para guiar para a direita e a esquerda do modo mais vil a multidão que depende dele. E tudo depende do dinheiro. Se não é dinheiro, é o que for, ele leva de um lado para o outro. Qual é a defesa da sociedade contra o grande homem? Que a sociedade precisa ter uma defesa contra o grande homem. Senão, o grande homem é um vendaval. E eles de vez em quando nascem e destroem tudo. Esse aspecto positivo e negativo do grande homem está bem claro? Bem, são os patriarcas. Porque eles têm o senso da seleção, o senso da escolha, o senso da realidade profunda, eles têm. E esse senso faz com que, quando o indivíduo é um charlatão, eles, no comentário do âmbito deles, eles recebem com frieza. E essa frieza explica os outros, e quando necessário eles falam por que é preciso desconfiança com aquele homem. E portanto o grande homem ou afina com o que tem de melhor na sociedade, que são os patriarcas, ou não tem carreira. Mas os patriarcas não dependem dele. O meu professor de música, não é meu professor, eu digo professor de música que eu me lembro, ele não dependia de ninguém. Isso era uma influência direta dele sobre aqueles quarteirões. Mas o grande homem, se quisesse ter influência ali dentro, dependia dele. Porque não havia como aprovação dele para levantar a reputação de um homem. Mas não havia como a máfia dele para derrubar. E era, por assim dizer, esse cenáculo invisível de patriarcas que servia de rumo para que o país não fosse como uma espécie de navio, com as ondas, navio com a carga muito leve, que pode as ondas derrubar.
enlouquecer o navio. Eles são a carga sadia, eles são a tradição. Televisão é um horror. O que é que seria capaz de quebrar a televisão? A reação generalizada de um grande corpo de patriarcas.